Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, sou professor de literatura e de língua portuguesa, faço parte do projeto central do Enem e hoje nós vamos ler e interpretar uma questão adaptada para o Enem do poeta Ferreira Goulart chamada Não há vagas. Vamos lá? Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede, nem cheira. Pesado, né? Bem, primeiro vamos falar um pouco do escritor. Ferreira Goulart foi um escritor que começa a sua produção ali pelos anos 50. Né? Ele fez parte daquele grupo, Humberto de Campos, Haroldo de Campos, que criou o movimento concretista, uma arte urbana voltada para a imagem. Né? Eles desmembram o texto, a palavra, e transformam em imagem esse mundo, o mundo da propaganda, o mundo das imagens. Ele participou desse grupo, do concretismo. E pouco tempo depois ele afasta-se e participa de um novo movimento chamado neoconcretismo, que não teve grande repercussão quanto o concretismo. No entanto, o significado que Goulart dava a essa nova forma de ver o concretismo era o fato de que ele achava que o público deveria participar da obra de arte. Ele cria o poema-livro, né, o livro-poema. Ele diz que se o público você manuseia, você está participando, né? Quer dizer, ele parte para uma obra, para uma literatura mais engajada, e que é o caso aqui do nosso texto, uma poesia ligada, preocupada com a realidade, com os problemas que a sociedade apresenta. E o poema Não há Vagas traz essa preocupação do escritor. Quando ele diz que o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema, né? Ele está nos informando lembra que esse texto foi escrito em 1963, o Brasil de uma outra época, mas que cabe para qualquer momento, né? Hoje mesmo nós estamos vendo como está o preço do arroz. Então, ele está falando de gêneros de primeira necessidade, que são fundamentais para a sobrevida de qualquer pessoa. Tá? E não cabe no poema, além desses gêneros, a luz, né? O açúcar, o pão. Quer dizer, ele complementa uma série de itens que são fundamentais, que não podem faltar para dar dignidade, principalmente, né, aquele que trabalha duro, né, o trabalhador. Em seguida, ele fala de dois outros personagens, do funcionário público, né, quando ele diz o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, aquela vida sem significado, ou aquelas pessoas que vivem cercadas de papéis, né? Principalmente quem trabalha em departamentos administrativos, como funcionário público. Depois ele fala do operário, olha, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Aqui ele parte para uma crítica, né, à condição de vida do operário, aquele que trabalha na fábrica, né, aquele que produz. E oficinas escuras
dá a sugestão de que são pessoas invisíveis, que não fazem parte, na verdade, né, como importância em todo esse processo social, são responsáveis por aquilo que a gente consome. E em seguida ele diz, dando um tom mais solene ao poema, porque o poema, senhores, está fechado. Veja, o açúcar, o feijão, o arroz, né, a luz, o funcionário público não cabem no poema, porque ele está fechado, não há vagas. Esse nome, né, essa placa não há vagas, ela não é comum. Ela não é comum em outros ambientes, a não ser num ambiente capitalista, né? Aquele que sai em busca de emprego. Faz parte, né? Essa placa do mundo do trabalho, do mundo do emprego. E além de faltar os bens essenciais, se depara com uma imagem dessa, onde tudo está fechado. E aqui o poeta diz que o poema está fechado. Por que o poema está fechado? Exatamente a ideia do poema, nesse momento, é a reflexão que o Goulart traz sobre o papel do poeta, sobre o papel da literatura, a função social que deve ser exercida. É claro que a literatura não nasce com esse sentido de se preocupar com os problemas da sociedade. No entanto, uma das funções que ela exerce, a literatura, é exatamente trazer os problemas, questionar, denunciar. Castro Alves trouxe o problema da escravidão, os problemas do Rio de Janeiro, do subúrbio, começam a ser mostrados ali no início do século XX, por Lima Barreto, né, em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Na década de 30, nós temos a seca, a fome. A geração de 45, João Cabral de Melo Neto traz o problema em Morte e Vida Severina. Então, a arte sempre teve esse cunho, né, de se preocupar com os problemas da sociedade. E ele traz aqui um problema que é o desemprego, é um problema sério, e que o Brasil já passou por vários momentos difíceis. Estamos em 1963, quando da escrita do texto. Mas lembra que durante os anos 80 nós passamos por hiperinflação, né? Tabelava-se produtos todos os dias, o leite era restrito a uma unidade por família, situações que complicam a vida das famílias, da sociedade. Então, as pessoas são relegadas a viver miseravelmente quando o Estado, fala aqui em sonegação, né? Não a sonegação do contribuinte, mas quando o Estado falta com o cidadão. Quando ele falta, o problema é geral. E vocês sabem, quem sofre com isso são as pessoas de pouca renda, as pessoas sem emprego, né? Hoje mesmo nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, isso oficialmente, né, pelo CAGED. Então, o problema social que está sendo mostrado aqui, quando ele diz que não cabe no poema, deveria caber, deveria caber. Então o poeta mostra-se, de certa forma, indignado, né, por não se tratar, por estar de braço cruzado diante dessa situação. Ele diz que só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Ou seja, só as vítimas de todo esse sistema capitalista que leva as pessoas a essa condição, né? O homem sem estômago, a mulher de nuvens. A literatura sempre tratou a idealização da mulher. Aqui nós estamos falando da realidade, da fome, do desemprego, né? A fruta sem preço, o preço alto, aquela que a gente só olha e não pode ver, que só vê no texto. E ele termina dizendo que o poema, senhores, não fede nem cheira. Por que o poema não fede nem cheira? Ora, porque está insensível, ninguém se preocupa, ninguém usa a literatura com esse fim, mas na verdade o que ele está fazendo aqui é dizendo que não cabe no poema, mas ao mesmo tempo está tratando no poema da questão social. Nós temos aqui o chamado metapoema, metapoesia, né? A poesia que discute o próprio fazer, né? Aquele que trabalha com a arte, segundo aqui o Goulart, tem que ter essa preocupação, porque ao contrário do que ele diz, a fome, o desemprego,
o feijão, o arroz, o funcionalismo, tudo importa enquanto sociedade. Então tudo isso deveria sim caber no poema. Mas como está todo mundo indiferente, o poema não fede nem cheira, está fechado, não há vagas, assim como não há emprego. Ok? Vamos resolver a questão? Vamos ver o que diz a questão. A poesia de Ferreira Goulart destaca-se pelo engajamento político-social. Tomando como base a leitura do poema Não há Vagas, podemos inferir que: letra A. O poeta apresenta uma preocupação social apenas com o seu tempo? Lembra, nós falamos de 1963. No entanto, a história do nosso país mostra as dificuldades, os vários momentos difíceis da economia e essa situação se repetindo. Então, ela não vale somente para aquele tempo. Inclusive, vale para qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, porque a fome não é, o desemprego não é uma especialidade do Brasil, né? Então, a letra A não cabe. Letra B. O autor acredita que o fazer poético deve se preocupar exclusivamente com a realidade social do seu país? Claro que não, né? O problema é humano, não é deste ou daquele país. O problema é de todos. Então ele não diz, olha, o Brasil que está com problema de desemprego. Sabemos que isso está no mundo, né? Então a letra B também não atende ao enunciado. Letra C. O poema apresenta uma reflexão sobre a função do fazer poético frente a uma realidade social adversa. Olha, o poema apresenta reflexão sobre a função de escrever, da poesia? Acho que sim, né? E quando fala aqui frente a uma realidade social adversa, complicada, né, de desemprego, essa questão aqui parece, né, que atende ao que o enunciado está pedindo. Mas vamos em frente. Letra D. Para Goulart, a arte literária não tem a função de discutir os problemas sociais, por isso eles não cabem no poema? Claro que tem, claro que sim. O poema é contestador, o problema do desemprego aqui é denunciado pelo poeta. Logo, a letra D, quando diz que não tem a função de discutir os problemas sociais, não é verdadeiro. Então vamos à letra E. O título do poema não antecipa a crítica contundente que o poeta dirige à falta de oportunidades no mercado de trabalho? O título já diz tudo, não há vagas, né? Não há vagas, ele vai apenas complementar que aquilo que está dentro desse contexto social. Antecipa, sim, a temática do desemprego, o problema social causado por ele. Então, a letra E não cabe, né? Então, analisando aqui as questões, a letra C é aquela que melhor atende aquilo que está sendo pedido no enunciado, né? Dizendo que é uma poesia de caráter social, e tomando por base a leitura, nós podemos entender, veja que é uma questão de interpretação e não de compreensão do texto, né? O poema apresenta uma reflexão sobre a função do fazer poético, tá? Então, escrever não é só o belo, é também se preocupar, trazer, denunciar aquilo que aflige a sociedade, né? O fazer poético frente a uma realidade social, a realidade do desemprego, onde falta tudo, né? As questões básicas, adversa, né? Que atinge a todos, tudo e a todos, né? Então, estamos diante de um poema de caráter social, a chamada poesia engajada de Ferreira Goulart, com denúncia dos problemas sociais, né? E feito de uma forma irônica, de uma forma crítica, onde tudo que ele diz que não cabe no poema é o que deve caber, é o que deve estar ali para ser denunciado, e uma reflexão sobre o próprio fazer poético. Ok? Fique atento. Questões do Enem como esta são comuns na hora da leitura. Atente para os detalhes e vamos em frente até a nossa prova. Um abraço, até a próxima.